Sejam bem-vindos ao Atividades que Conectam. Hoje nós vamos falar da atividade do espelho ressonante, que é uma atividade feita em duplas que ajuda muito as pessoas a se conectarem e aprenderem um pouco mais sobre si. Então, essa é uma atividade que desenvolve bem as capacidades interpessoais da pessoa e intrapessoal também, porque ao contar a própria história, a pessoa tem que fazer essa investigação própria e quando ela recebe a devolutiva da pessoa, ela também ganha mais consciência de si. Mas espera aí que eu vou explicar ela toda certinha para você, tá bom? Antes de falar propriamente da atividade, essa é uma atividade que eu acredito que seja melhor de ser aplicada do meio para o final de um workshop, por exemplo. Eu não chegaria e começaria com essa atividade. É bom que ela seja feita mais do meio para o final, que as pessoas já se sintam à vontade entre si. Também é uma atividade que vai ajudar muitas pessoas a trabalharem a escuta ativa. A atividade é em duplas e sempre uma pessoa vai estar falando e a outra ouvindo com todo o seu amor e toda a sua capacidade humana. É super importante isso. Uma coisa que você não pode esquecer é tentar criar um ambiente seguro antes de começar essa atividade. Se você não fizer isso logo no começo do seu workshop, mas conseguir fazer antes dessa atividade já está bom. Mas o ideal é fazer toda a vivência com pelo menos alguns combinados que dê confiança para as pessoas se abrirem. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter combinados de, por exemplo, respeito. Respeito é um combinado que funciona com todas as idades e vai fazer muito bem também para essa atividade. Um outro combinado que você pode fazer é o sem fofoca, sem reverberação. O que acontece aqui fica aqui. É bom que isso seja feito porque as pessoas vão contar a história da própria vida, vão se expor. Então, se ela sabe que as pessoas não vão levar dali, não vai virar fofoca aquilo, não vai ser levado adiante, é só uma troca do momento para as pessoas se conhecerem, se desenvolverem, ela expõe muito mais à vontade. Sempre com respeito, sem fofocas depois do que acontecer ali, fica ali. E outro que é muito legal e que eu vejo que pega as pessoas é sem julgamentos. Todos esses combinados você pode falar, ó, a gente precisa criar um ambiente mais seguro, um ambiente propício ao aprendizado, um ambiente propício a essa vivência. Então eu vou falar uma coisa, vou propor uma coisa, quem concorda comigo levanta a mão. Eu fiz isso num workshop de adultos, o pessoal todos tinham mais de 25 anos e tranquilamente todos aceitaram e eu percebi depois comentaram que esses combinados ajudaram eles um pouco. E quando eu falei do não julgamento, principalmente de não julgar a si mesmo, porque se você já vai se julgando enquanto você está aprendendo, você está experimentando uma coisa nova, você impede a experiência de ser o mais plena, o mais íntegra, o mais total possível para depois você digerir e processar aquilo. Então, você criar esse não julgamento é fenomenal. Crie esses combinados para tocar a sua atividade que ela vai ser bem melhor. Vamos para a atividade. A atividade do espelho ressonante é uma atividade que serve para despertar a sutileza na sensibilidade humana. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, quando contam umas coisas umas para as outras, nós temos os neurônios espelho. Significa que quando uma pessoa está contando uma história ou eu estou vendo alguém passar por uma situação, pelo que a pessoa passar ou ela me contar que ela passou, se acionar meus neurônios espelhos, eu vou sentir a mesma coisa com ela. Essa é a parte do nosso cérebro que permite que a gente tenha empatia. Então, quando eu vejo alguém bater o joelho na quina da mesa, eu sinto dor, eu faço, sabe? Então, acontece a mesma coisa quando eu tô contando a minha história de vida para você. Eu vou contar e, inegavelmente, eu vou colocar sentimentos e coisas nos detalhes da minha vida. Se eu começo a falar da minha vida e falo da minha história com uma certa pesar, e depois falo de um curso que eu fiz por aí, uma oficina livre que eu fiz por aí, super feliz, a outra pessoa vai perceber e na hora de ela me dar a devolutiva, ela vai acabar passando essa sutileza que ela percebeu para mim de novo. E às vezes uma coisa que eu nem sabia pode ter clareza para mim. Por exemplo, eu pode achar que eu não gosto de estudar, só que ela fala, pô, você teve dificuldades na escola, mas o curso livre você gostava tanto, porque você não continua fazendo esse tipo de coisa? É o intuito da atividade espelho ressonante. A atividade vai demorar pelo menos 10 minutos, isso se você tiver um bom controle do grupo e das pessoas. Você tem que pedir para as pessoas formarem duplas, primeira coisa. As
pessoas formaram duplas, é super importante você combinar uma palavra de comando ou algum tipo de comando, som, para as pessoas saberem o momento de começarem e pararem e trocarem as coisas na atividade, porque tem mais de 15, 20 pessoas e você fala para todo mundo ou no microfone, valendo, pode começar a falar, depois de alguns minutos você vai ter que precisar que essas pessoas parem de falar para trocar e continuar a atividade. Só que como as pessoas vão estar engajadas, vão estar felizes e vai ser muito difícil você simplesmente parar de fazer elas falarem, gritando e tudo mais, é bom combinar algum comando para parar. Quando der o tempo, você levanta a mão e as pessoas vão levantando a mão junto com você, aí as pessoas param. Quem está me ouvindo bate uma palma, esse tipo de coisa, ou até mesmo uma palavra no microfone. A atividade funciona da seguinte forma: em duplas, vai ter dois momentos, a pessoa A e a B. Vamos colocar a pessoa A e a B na dupla para representar todas as duplas. E no primeiro momento, a pessoa A vai ter alguns minutos para expor a sua história para a pessoa B. É sempre entre essas duas pessoas. E a pessoa B tem que estar somente ouvindo. Nesse tempo ela não pode falar, ela tem que ouvir, prestar atenção e ressoar o máximo da sua humanidade na história da pessoa. Primeira vez que eu participei, que fizeram comigo essa atividade, eu acho que foram 7 minutos para a pessoa A expor a sua história e depois mais 3 minutos para a pessoa B dar uma devolutiva, espelhar essa história, certo? Então, a pessoa A fala, depois vai ter mais 3 minutos, ou dependendo de quanto você programar. O importante é que o tempo da devolutiva da pessoa B, o tempo da devolutiva seja menor que o tempo da contação de história, que a pessoa se expõe, que a pessoa conta o que é preciso ali, certo? Porque a pessoa vai estar só respelhando, só dando um feedback, só dando um apoio, então não precisa ser muito grande. Então a pessoa A falou 7 minutos, contou sua história e depois trocou e a pessoa B espelhou, contou essa história de volta, devolveu tudo que ela sentiu e percebeu da sua história para a pessoa A, certo? O que é legal dessa atividade é que você com certeza vai sair desse evento, dessa dinâmica, dessa vivência, desse workshop com uma pessoa que você realmente conversou, que você se conectou e que você se expôs. Isso é importante, porque quando a gente se expõe, dá medo, a gente precisa de um pouco de coragem, mas ao mesmo tempo a gente ganha uma força e isso é importante, é gostoso para nós. Legal, vamos rever rapidinho. A e B, primeiro formam duplas, começa com a pessoa A da dupla falando sua história, porque é importante da pessoa contar a sua própria história. É o que ela vai falar que mais tem significado para ela mesma, é o que ela mais sente a vontade para falar no sentido que ela mais conhece. Ninguém sabe mais da história dela do que ela mesma. E é o que mais vai fazer a outra pessoa se conectar com ela também. Eu fiz um experimento também em que eu fui tentar usar esse formato de espelhamento, de a pessoa contar e aí depois receber uma devolutiva, com a pessoa falando dos objetivos dela. Só que como as pessoas não tinham conexão suficiente, elas não ficavam à vontade para falar do objetivo. Então acabou que no meio da explicação da atividade, acabamos voltando e foi contar a própria história. E acabou que as pessoas conversaram e ficou tão o espelhamento que eu desejava, mas as pessoas ficaram felizes, fizeram as amizades, que era o crucial, o importante ali. Então, crie esse ambiente seguro, faça os combinados, prepare bem as pessoas com algum tipo de comando, que vocês combinem juntos, formem duplas, a primeira pessoa expõe a sua história, depois tem mais 3 minutos para o espelhamento, para a devolutiva da pessoa B, e elas vão ficar felizes. E, no terceiro momento, inverte os papéis e a pessoa B começa a ter os 7 minutos para expor a história dela. E depois a pessoa A espelha essa história. É uma coisa tão simples, mas quando você faz, rola um sentimento de, porra, eu nunca tinha percebido isso, e a pessoa falou. Eu contei, eu estava com uma moça, uma amiga, e ela contou a história dela e eu fiz alguns simples comentários, tipo, nossa, você é muito esforçada, mas você tá com pressa, não sei o que lá, a gente é jovem, você tem tempo, você não precisa fazer com tanta pressa. E ela chorou, sabe, porque eram coisas que ela até já tinha na mente, mas eu falei, lógico que não foi só isso que eu falei, de um jeito, eu dei detalhes que ela mesma me contou que fizeram ela sentir essa clareza, sentir essa emoção. Então, é uma atividade bem poderosa, não é tão complicada
de aplicar, mas também não é tão simples porque pessoas são sempre pessoas, então elas têm que fazer bem os combinados e trocar os momentos nas horas certas e as pessoas entenderem bem o que é para ser feito e o porquê é para ser feito, né? Então, essa é a atividade. Espelho ressonante, use ela com sabedoria nos seus workshops, vivências e treinamentos. E até o próximo vídeo.